paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Débora, faço parte do Ministério de Música e Artes da Convenção Mineira. Nós decidimos fazer uma série de reflexões acerca da adoração. Em um momento em que os templos não podem ser abertos, nós compreendemos que a adoração ela deve continuar, seja de forma familiar ou mesmo individual. Para iniciar esta série, eu escolhi o capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2, que diz: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos suplicando, pedindo aos irmãos que oferecessem os seus corpos por sacrifício a Deus. E ele fala, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Quando Paulo fala sobre as misericórdias de Deus, ele está se remetendo aos capítulos anteriores, nos quais ele fala sobre a obra de Cristo na cruz, sobre a justificação, sobre a santificação e também sobre a comunhão que ele tinha e que ele tem continuamente com os seus servos. E aí então Paulo fala, por este motivo, por estas coisas que Cristo faz, vocês devem oferecer a Ele o seu culto, os corpos de vocês como sacrifício vivo. Este é o vosso culto racional. No momento que nós vivemos em que a adoração ela é compreendida e muitas vezes vivenciada como o resultado da manipulação de músicas, da manipulação de iluminação no ambiente, Paulo vai nos falar sobre adoração, culto racional. O momento em que vivemos, em que para adorar as pessoas precisam ter suas emoções manipuladas, nós nos deparamos com a passagem de Paulo falando sobre o culto racional. E o que é o culto racional? É oferecer a Deus, é apresentar a Deus, é entregar a Deus de forma definitiva e total o corpo. Quando Paulo fala de corpo, ele está falando do ser em toda a sua inteireza, como sacrifício vivo. O sacrifício é a oferta viva. Jesus já havia realizado o sacrifício perfeito morrendo na cruz. Agora, Paulo solicita aos irmãos que ofereçam os corpos, ou seja, o ser vivo, em adoração a Ele. O corpo vivo também quer dizer oferecer a Deus uma adoração animada, oferecer a Deus uma adoração ativa, mostrar vida em tudo que se faz. Paulo também fala em oferecer a Deus um sacrifício santo. Quando nós olhamos para esta palavra santo, nós pensamos sempre em separado, separado para Deus. E esta palavra também tem o significado de sublime, que quer dizer inexcedível perfeição. É claro que Deus sabe que nós não podemos oferecer a Ele uma adoração perfeita, uma adoração que é impossível exceder em perfeição, porque nós somos seres humanos, falhos, errados. Mas quando Ele pede de nós, através do apóstolo Paulo, uma adoração santa, Ele está dizendo, eu quero o melhor de vocês. E esta palavra também, sublime, ela significa perfeição moral, intelectual e material. Em tudo que fizermos, independente da natureza que for, que ela seja da melhor forma possível, pois é para o Senhor. O apóstolo também solicita aos irmãos que entreguem uma adoração agradável. A adoração agradável eu entendo como um presente a Deus. É impossível que se entregue um presente a alguém e o agrade com este presente sem antes conhecer os seus gostos, a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo fala de oferecer uma adoração agradável a Deus, está subentendido que nós precisamos conhecer Deus, conhecer qual é a sua vontade, os seus gostos, para poder entregar a Ele uma adoração que o agrade. E aí nós voltamos a pensar, este é o vosso culto racional. Meus queridos, uma adoração
de verdadeiros adoradores, ela precisa estar primeiramente pautada no reconhecimento de quem Cristo é. E segundo, ela precisa ser motivada pela gratidão da obra redentora de Cristo na cruz e por tudo quanto Ele continua fazendo. E aí o apóstolo continua falando, e não se moldem à forma deste mundo. O verdadeiro adorador, ele não se deixa guiar pelos critérios e valores do mundo, mas por ter uma mente transformada pelo Evangelho, renovada. Ele oferece uma adoração guiada pelo Espírito Santo de Deus, e isto em toda a maneira de viver. E aí Paulo nos dá um motivo. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele fala de experimentar, ele está falando de conhecer e discernir qual é a vontade de Deus, mas também está falando de experimentar, provar, saber qual é o gosto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ofereça a Deus o teu ser em toda a inteireza. Ofereça a Deus um culto racional, motivado pela sua graça e motivado pelo reconhecimento de que Ele é o nosso Salvador. Adore a Cristo, mesmo quando a igreja não pode ser aberta. Adore a Cristo em tua casa. Curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir sobre a verdadeira adoração. Deus os abençoe.